Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma vez mais pressionada pelos acontecimentos em torno do Médio Oriente, impulsionando de novo os preços do petróleo, isto levando as expectativas de inflação a subir e a uma viragem bastante bastante mais hawkish do que esperado por parte dos principais bancos centrais do G10. O conflito escalou, vimos novos ataques a instalações petrolíferas e instalações de gás natural, como foi o caso do ataque israelita ao principal e ao maior campo de gás iraniano, isto que levou de imediato a uma resposta por parte do Irão, atacando os países vizinhos, nomeadamente o maior campo de gás natural liquefeito do Qatar, no que obviamente coloca mais pressão sobre os preços energéticos. Preços energéticos esses que, nomeadamente o petróleo, esta semana uma vez mais continuou no foco de todas as atenções, com o petróleo a manter-se teimosamente acima dos $100, levando mesmo a picos acima dos $110. No meio de todo este turbilhão tivemos, obviamente, ainda os bancos centrais, os principais bancos centrais das maiores economias desenvolvidas, que acabaram por ter aqui assim uma viragem mais hawkish, tendem atenção às expectativas criadas para a inflação, para uma tal espiral inflacionista. Os mercados reagiram com rendimentos dos títulos soberanos a registarem fortes altas por todo o lado, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Obviamente, como já dissemos, os preços da energia a continuar a subir, o ouro a cair e, obviamente, a pressionar os preços das ações. Ora, os bancos centrais começaram logo com o RBA, com o Banco Central Australiano, que subiu a sua taxa dos 3,85 para 4,10 e deu sinais de que iria continuar a subir taxas de juros desde que a inflação se mantivesse em alta. Por parte do Banco do Canadá, já teve mais cautela, manteve a sua taxa de juros inalterada, mas alertou para que uma situação em que a inflação também suba, poderá ter que levar subidas de taxa de juros também. Na parte da Reserva Federal, o Banco Central, talvez mais esperado desta semana, acabou por manter as taxas inalteradas, aliás, como era esperado, nos 3,50, 3,75, mas com o mercado já agora, para já, deixar de esperar qualquer corte de taxa de juros este ano. Se bem que os dot plot da Reserva Federal mantiveram um corte de taxa de juros para este ano, tal como tinham já projetado em dezembro. Curiosamente, esses mesmos dot plot acabaram por rever em alta a inflação para este ano e em baixo o crescimento. Ainda assim, Jerome Powell, na conferência de imprensa, mostrou-se bem mais hawkish do que aquilo que os dot plot apontavam, dizendo inclusive que enquanto a inflação não retomar o caminho descendente, que não irá cortar taxas de juros. Ao mesmo tempo, descansou os mercados, dizendo que vai manter-se como presidente da Reserva Federal até que o seu substituto, Kevin Warsh, seja confirmado pelo Senado. Ora, tudo isto acabou por levar os mercados financeiros a darem aqui assim algum tom, alguma viragem também ela ainda mais hawkish por parte da Reserva Federal, levando na altura de imediato o dólar para ganhos. Nesse mesmo dia, o Banco Central do Brasil acabou por cortar a sua taxa de juros de 15 para 14,75. Ele já tinha avisado que provavelmente o iria fazer nesta reunião e acabou mesmo por fazer, embora aqui assim com um corte modesto de 25 pontos base. E chegámos a uma super quinta-feira, uma quinta-feira onde começámos por ter durante a noite o Banco do Japão e durante o dia os restantes bancos centrais, como o Banco Nacional da Suíça, o Riksbank na Suécia, o Banco de Inglaterra e o Banco Central Europeu. Ora,
aqui a forward guidance, a orientação futura não foi grande em praticamente nenhum dos bancos centrais. Se houve aqui alguma a orientação futura que podemos retirar alguma orientação futura, foi mais por parte dos bancos europeus, o Banco Central Europeu, o Banco Nacional Suíço e o Banco de Inglaterra, e mais pelos sinais que deram, e não tanto por uma orientação futura explícita dos seus responsáveis. O Banco do Japão manteve a sua taxa inalterada, como era esperada, e não deu qualquer sinal do que poderá acontecer na próxima reunião, embora os mercados estejam a contar com uma subida de taxa de juros na próxima reunião de abril. O Riksbank manteve a sua taxa inalterada e, em princípio, não deu aqui assim nenhuma orientação futura, nem alguma ideia de quando é que poderá mexer nessa taxa. O Banco Nacional Suíço abriu finalmente a possibilidade de cortar taxas de juros, ou seja, de colocar taxas de juros em território negativo. No entanto, continua a dizer que tem como uma das suas ferramentas para os ganhos do franco suíço, que tem estado a ganhar, inclusive com esta situação de aversão ao risco, uma intervenção cambial, que ainda não usou. Por parte do Banco de Inglaterra, de facto, a votação fala por si, ou seja, quando o mercado estava à espera de uma votação relativamente dividida, tal como aconteceu nas anteriores, tivemos uma reunião onde não houve qualquer voto para um corte de taxa de juros. Todos os 9 votos se mantiveram para continuar com o atual nível de taxa de juros por parte do Banco de Inglaterra, com o mercado já agora a apontar para a possibilidade de haver duas subidas de taxa de juros durante 2026, ou seja, quando ainda há bem pouco tempo tínhamos a possibilidade, ou as projeções do mercado, que o mercado descontava, eram cortes de taxa de juros, agora começam a apontar para subidas de taxa de juros. O mesmo acontece com o Banco Central Europeu, que, manteve as suas taxas de juros inalteradas. No entanto, já antes da reunião havia muitos comentários dos diversos responsáveis do Banco Central Europeu de que poderíamos estar perto de uma subida de taxa de juros caso a inflação continuasse a subir. Christine Lagarde apontou de facto a situação de a possibilidade de vermos uma inflação a subir abriu inclusive a hipótese de discutirem uma subida de taxa de juros na próxima reunião. Ora, isso deu de imediato aqui assim ao mercado força para começar a descontar já novas subidas de taxa de juros. A reunião terminou e os bancos centrais e os mercados já estavam a descontar no mínimo duas subidas de taxa de juros para este ano por parte do Banco Central Europeu, com a possibilidade mesmo de uma terceira subida também ainda este ano. Ora, tudo isso acabou, tudo isto numa semana onde tivemos uma agenda económica bastante ligeira, bastante sem dados de primeira linha, e obviamente que toda esta viragem hawkish, mais os preços da energia em alta, mais a aversão ao risco devido às tensões geopolíticas, acabaram por ser refletidas no mercado acionista, que acabou por cair durante esta semana. Na Ásia, o Nikkei perdeu aqui à volta de 1%, de notar que foi na Ásia que obtivemos ainda um índice em ganhos, o único a nível global, que foi o KOSPI da Coreia do Sul, que acabou por ganhar mesmo assim esta semana cerca de 5%. O S&P 500 nos Estados Unidos perdeu aqui à volta de 2%, e na Europa bastante mais impactada pelos preços de energia em alta, acabou por ser a que mais perdeu, com o Eurostoxx a perder aqui quase 4%. Por cá, por Portugal,
o PSI caiu mais de 4%, pressionado por um CTT que foi a que mais perdeu, a cotada que mais perdeu mais de 14%, enquanto do lado da cotada que mais ganhou tivemos a Galp, obviamente, aqui a ganhar 3,3% durante esta semana. No mercado cambial, o dólar acabou por ceder algum espaço durante esta semana, numa correção, isto quando, nomeadamente, o tom mais hawkish dos outros bancos centrais foram superiores, digamos, ao próprio dólar. Isso notou-se no euro-dólar. O euro-dólar que, enquanto o DXY caiu dos 100, com quem começou a semana, para os 99 aproximadamente, onde terminou, o euro-dólar, que tinha começado a semana muito perto de 1,14, em mínimos deste ano, acabou a negociar muito perto de 1,16, depois mesmo de ter andado a negociar acima de 1,16. Outra das que mais perdeu este ano foi o iene japonês, que, com a falta de clareza relativamente a mais subidas de taxa de juros por parte do Banco do Japão, pressionado por mais subidas dos preços energéticos do petróleo, acabou por levar a terminar uma semana de novo em perdas, tanto face ao dólar como principalmente esta semana face ao euro. O franco suíço também com os mercados a descontarem primeiro os fortes ganhos que teve nas últimas semanas, e depois de Martin Schlegel abrir de alguma forma a possibilidade de taxas negativas pela primeira vez, ele que tem sido bastante renitente a isso mesmo, acabou por levar o franco suíço a recuar um pouco dos máximos, nomeadamente e principalmente face ao euro, que abandonou, digamos, ali os 0,9, os 0,90 mínimos de sempre, em torno dos mínimos de sempre, para terminar a semana à volta dos 0,91. Também a coroa sueca e a libra negociaram pouco alteradas, em perdas muito ligeiras relativamente ao início da semana, isto quando os seus bancos centrais mantiveram as suas taxas, e nomeadamente o caso da libra, que até foi bem mais hawkish do que o mercado esperaria. Relativamente às divisas, às commodity currencies, como o dólar australiano e o dólar canadiano, ainda ganharam algum valor, tiveram alguns ganhos após as suas decisões de taxas de juros por parte dos bancos centrais, com o dólar australiano a ganhar com a subida de taxa de juros, e o dólar canadiano também a ganhar alguma coisa logo no início da semana, exatamente por um posicionamento um pouco menos dovish por parte do Banco do Canadá, mas os ganhos do dólar mais tarde e as yields obrigacionistas em alta acabaram por pressionar novamente o dólar australiano e o dólar canadiano a voltarem para os níveis praticamente de início da semana. Nos mercados emergentes continuam claramente a ser os grandes perdedores. Esta semana, de novo, o mais perdedor, ou seja, o pior desempenho dentro das moedas dos mercados emergentes, foi de novo o rand sul-africano, com uma pequena perda face ao dólar e uma maior perda face ao euro, obviamente, enquanto o menos mau, ou seja, o que com um desempenho menos penalizado, acabou por ser o real brasileiro, apesar do seu Banco Central ter cortado a sua taxa de juros esta semana, como já vimos, em 0,25. Os mercados das commodities, obviamente que já fomos vendo. O ouro teve uma das piores semanas de sempre, perdeu esta semana cerca de 10%, caiu dos 5 mil dólares por onça para chegar e negociar abaixo dos 4.500 dólares por onça. Já o Brent e o petróleo em geral manteve os ganhos, registou inclusive mais ganhos, terminou a semana, nomeadamente o Brent, a ganhar aqui cerca de 3%, depois de uma semana bastante volátil, como podemos ver aqui assim pelo próprio gráfico.
A semana que vai começar é uma semana, obviamente, que vamos continuar a estar, o mercado vai continuar a estar pressionado pelos acontecimentos no Médio Oriente, onde vamos ouvir muitíssimas declarações, muitíssimas opiniões de banqueiros centrais durante toda a semana, depois de uma semana cheia de bancos centrais, onde vamos ter alguns dados económicos de destacar os PMIs da atividade económica privada. Óbvio, mas creio que o fluxo noticioso vai ser o que vai continuar principalmente a alimentar os mercados. O fim de semana está a decorrer e, entretanto, já continuamos a ver uma escalada no conflito. Temos Donald Trump a dar 48 horas ao Irão para desimpedir, para fazer o Estreito de Hormuz transitável. Temos mais ataques israelitas a posições iranianas. Vamos ver durante esta semana como é que tudo isto se vai desenvolver, qual será o desfecho destas tais 48 horas de aviso por parte de Donald Trump ao Irão e como é que vamos ter, qual será obviamente aí a situação do petróleo uma vez mais e das expectativas relativamente obviamente à inflação, na medida em que está relacionado muito essa subida dos preços do petróleo com a própria inflação. Isto numa semana onde vamos ter também, como eu já disse, uma semana relativamente leve na agenda económica, mas que começa logo nos primeiros dias com os dados da atividade económica, que poderão acrescentar aqui assim mais alguma volatilidade aos próprios mercados, ou eu diria mesmo mais alguma pressão dentro da aversão ao risco, na medida em que estes dados são dados de confiança e que poderão, com a situação da guerra, ver-se piorados e, portanto, alimentar mais a aversão ao risco já existente nos próprios mercados. Claro que no meio de tudo isto vamos ter variadíssimos responsáveis de bancos centrais tentar justificar algumas projeções, tentar justificar algumas posições, e isso irá contribuir ou não para acalmar ou, por outro lado, para dar mais volatilidade aos próprios mercados. Isto com um impacto sério nas yields obrigacionistas, que, como já vimos, continuam a pressionar agora o preço do ouro, por exemplo, e das moedas, nomeadamente o dólar norte-americano, que voltou a perdas durante a semana anterior. Isto, obviamente, que sempre com os mercados a olhar e a descontarem os tais cortes, os tais subidas de taxa de juro agora, em que já começam a ser bastante agressivos relativamente à possibilidade da subida de taxa de juros e à não descida, obviamente, nos Estados Unidos. Isto numa semana em que ainda vamos ter alguns bancos centrais, claro que não com a importância que tivemos na semana passada, até pela quantidade, em que vamos ter o Norges-Bank, que deverá manter a sua taxa de juro inalterada, tal como o Banco Sul-Africano, e o Banco do México. Os mercados estão divididos entre a possibilidade de ele manter as taxas de juros, é o mais provável, ou então voltar, depois de um mês de interregno no mês passado, de voltar a cortar a sua taxa de juros de 7 para 6,75. Bom, e para hoje é tudo, para esta semana é tudo. Desejo a todos uma boa semana, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá para a semana com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!